Olá pessoal, eu sou o professor Rubens, vamos lá à nossa correção do exercício de hoje. Bom, nós temos aqui o seguinte, a número 1 está falando, calcule as áreas dos triângulos a seguir. Nós temos aqui que o triângulo da letra A tem 3 de altura e 6 de base. Para calcular a área do triângulo, nós temos o seguinte, ó, a área é igual a base vezes a altura dividido por 2. Na letra A, eu tenho a base e tenho a altura, então é só substituir. A área é igual a 3 vezes 6 dividido por 2. 3 vezes 6 é 18, então vai ficar 18 dividido por 2. Logo, nós temos que a área é igual a 9, que é 18 dividido por 2. Então é só isso, base vezes altura dividido por 2. Porém, na letra B, nós não temos o valor dessa altura, né? Você vai ver que na letra B você tem aqui como medindo 3, né? 6, aqui medindo 6 e aqui nessa lateral aqui do triângulo medindo 10. Porém, o que você pode ver aí é o seguinte, nós temos um triângulo retângulo aqui sendo representado nessa lateralzinha, tá? Se eu tenho um triângulo retângulo, eu posso utilizar Pitágoras para descobrir quem é o lado desse triângulo retângulo, que no caso coincide com a altura. Então, eu posso fazer aqui o seguinte, ó. O Pitágoras, a fórmula de Pitágoras eu tenho o seguinte, que a soma dos quadrados dos catetos de um triângulo é igual ao quadrado da hipotenusa. Nesse caso aqui eu tenho x, né, que eu não sei qual é o valor. X é um cateto e 6 é um cateto. Então, eu vou fazer o seguinte, para descobrir quem é essa altura, que é o x, fazer a soma dos quadrados dos catetos, que é x ao quadrado, mais 6 ao quadrado, é igual a 10 ao quadrado. Sempre que eu construir um triângulo retângulo, eu posso fazer isso. Isolando a hipotenusa, que é 10, eu tenho x ao quadrado mais 36 é igual a 100. Eu vou fazer x ao quadrado é igual a 100 menos 36. Teremos então que x ao quadrado é igual a 64. Esse quadrado aqui ele vai para o outro lado passando como raiz. Então vai ficar x é igual a raiz quadrada de 64. Se fosse uma função de segundo grau, uma equação de segundo grau, nós teríamos que aceitar, no caso, dois valores, um positivo e um negativo. Nesse caso aqui, teremos, ó, vamos escrever o x1, que seria o 8, né? Que eu tenho mais ou menos 64. x1 é 8 e x2 é menos 8. Então, o x poderia assumir qualquer um desses valores. Só que nós temos que analisar o seguinte. Não existe lado do triângulo negativo. E nesse caso aqui, seria negativo, né? X menos 8 não tem como. Então, eu vou excluir essa opção que deu negativo. E o resultado é x igual a 8. Então, encontramos o seguinte. A altura é 8. Agora, eu tenho a base e tenho a altura. Então, vou ter o seguinte aqui, ó. A, que é a área, é igual a base vezes a altura sobre 2. A base, eu tenho 6 de um lado e 6 do outro. Então, vai ser 12. Vou somar 6 mais 6, que dá 12. Então, vai ser a área é igual a 12 vezes 8, dividido por 2. 12 vezes 8, teremos o valor de 96. 96 dividido por 2, teremos então o valor 48 como a área disso aqui. E como é em centímetro, eu vou botar aqui, ó, centímetros quadrados e aqui também centímetros quadrados. Letra C. A letra C funciona da mesma forma, tá? Tem que ter a base, tem que ter a altura. Nesse caso, ele está dando só esse lado aqui da base. Eu tenho que encontrar, então, esse lado aqui. E aqui você pode ver também que nós temos um triângulo retângulo. Então, eu posso aplicar novamente Pitágoras para poder encontrar qual que é o valor desse x aqui, que é a parte de baixo que está faltando desse triângulo. Então, utilizando Pitágoras, nós temos a soma dos quadrados catetos, vai ser x ao quadrado mais 4 ao quadrado. E o 5, que é o lado maior desse triângulo retângulo, é a hipotenusa. Então, ficou igual a 5 ao quadrado.
Temos então que x ao quadrado mais 16 é igual a 25. X ao quadrado vai ser igual a 25, mudou de lado, mudou sinal, então ficou menos 16. X ao quadrado é igual a 9, que 25 menos 16 dá 9. X ao quadrado, x no caso, é igual a raiz de 9. Então, ó, nesse caso, só vai dar o valor positivo também, igual nós vimos no anterior. Então, x vai ser igual a 3. Temos aqui, então, que esse lado vale 3, né, que é o que encontramos, esse lado vale 7. Então, a base vai ser 3 mais 7. Ó, base igual a 3 mais 7. Agora, basta aplicar a fórmula. A área é igual a base vezes a altura dividido por 2. A base vai ser 10, a altura vai ser 4, então 10 vezes 4 sobre 2. 10 vezes 4, 40, 40 sobre 2 vai dar 20, tá bom? Então esse é o resultado da letra C. Número 2. Qual é a área de um triângulo retângulo que tem um dos catetos medindo 15 e a sua hipotenusa medindo 17? Então vamos fazer aqui o triângulo retângulo, tá? Vamos construir o triângulo retângulo para depois a gente continuar. Então tem aqui o triângulo retângulo. E ele está falando que um dos catetos mede 15. Então vamos botar o cateto maior aqui como 15. Mede 15. E o outro cateto mede 17. Tá? Então eu tenho 15 e 17. E eu tenho que descobrir então, como é a área do triângulo, qual que é a altura H. Então fazer aqui H, soma dos quadrados dos catetos, é igual ao quadrado da hipotenusa. Para descobrir a área eu tenho que fazer base vezes a altura, como não tem altura, eu vou descobrir. H ao quadrado, ou você pode escolher x também ao quadrado, não tem problema. X ao quadrado mais 15 ao quadrado é igual a 17 ao quadrado. Teremos então que x ao quadrado mais 225 é igual a 289. Então vai ter x ao quadrado mais 225, que no caso ele é 17 vezes 17, tá? Vou isolar o x e botar os números para o outro lado. Então vai ficar x ao quadrado é igual a 289 menos 225. X ao quadrado vai ser igual, ó, você vai subtrair, você vai ter o valor de 64. Então, x ao quadrado é igual, tirar o quadrado, vou jogar como raiz para o outro lado. Então, x é igual a raiz de 64, logo x é igual a 8, porque vai ser o valor positivo, porque esse lado não pode ser negativo. Então, teria que x é igual a 8. Agora eu tenho a altura. Então, ó, a área é igual a base vezes a altura dividido por 2. Então, a área vai ser igual a 8, que é a altura que nós descobrimos, vezes 15 dividido por 2. Então, 8 vezes 15, você vai ter o valor de 120. 120 dividido por 2 vai ser igual a 60. Beleza? Então, essa é a área da número 2. Vamos agora para o número 3. Número 3, no caso aqui está triângulo, só que é dos losangos, tá? Calcule a área dos losangos. Para calcular a área losango, falei errado de novo. Isso aqui é um trapézio, né? Calcule a área dos trapézios. Losango é o próximo. Calcule a área dos trapézios. Então, para calcular a área do trapézio, nós vamos ter o seguinte: a área do trapézio vai ser igual a base maior, tá? Mais base menor. As bases são que segura ele, né? A parte de baixo e a parte de cima. Então, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. No caso, as bases também podem ser aquelas partes que estão paralelas, tá? Então, como a parte de baixo e a parte de cima estão paralelas, ela é a base menor e a base maior. Nesse caso, eu tenho a base maior, que é 60, tenho a base menor, que é 30, e tenho a altura, que é 40. Então, é só substituir. Eu vou fazer 60 mais 30 vezes a altura, que é 40, tudo isso dividido por 2. Então, é só você somar a base maior com a base menor, vezes a altura dividido por 2. 60 mais 30 vai dar 90,
vezes 40 dividido por 2. 90 vezes 40, nós vamos ter o seguinte, 9 vezes 4 dá 36. E eu vou adicionar os dois zeros que pertencem ao 90 e ao 40. Então vai dar 3.600. Dividido por 2, que vai dar igual a 1.800. Se armar a divisão, você vai ter que 3.600 dividido por 2 dá 1.800. Beleza, letra A, tranquilo. Agora, a letra B, nós não temos a altura desse trapézio, né? Então, você tem que a base maior é 22. Então, a base maior, vou escrever B grande, né? Igual a 22. E B pequeno, que é a base menor, é 10. Só que eu não tenho altura. Mas eu consigo enxergar aqui um triângulo retângulo, tá? E esse triângulo retângulo, ele tem hipotenusa 13. A base aqui, ó, como aqui é 10, então aqui que sobra é 12. Então esse triângulo aqui vai ser 12 na base e eu tenho que descobrir qual que é a altura. Então vou utilizar novamente o teorema de Pitágoras para descobrir qual que é a altura, que eu vou chamar de x. Então vai ficar x ao quadrado mais 12 ao quadrado é igual a 13 ao quadrado, que é a hipotenusa. Então vai ficar x ao quadrado mais 144 é igual a 169. Número para um lado e letra para o outro. X ao quadrado é igual a 169 menos 144. Assim, x ao quadrado é igual a 25. Então, x é igual a raiz de 25. Novamente, como eu não quero valor negativo, eu vou utilizar só o positivo. E a raiz quadrada de 25 vai ser, então, 5. Temos a altura igual a 5. Agora é só substituir. A área é igual a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Só substituir os valores. Vai ficar 22 mais 10 vezes 5 sobre 2. Teremos então que a área é igual a 22 mais 10, eu vou ter o valor de 32. 32 vezes 5 sobre 2. 32 vezes 5, eu vou ter o valor de 160. Sobre 2 vai ser igual a 80, beleza? Então aqui eu posso botar também em metros quadrados, né? Que isso aqui, a letra A é metros quadrados e a letra B centímetros quadrados. Sempre que eu for representar a área, tem que representar a medida elevada ao quadrado. Então essa foi a número 3. Vamos agora para a nossa número 4, tá? Número 4 fala o seguinte: calcule as áreas dos losangos. Agora sim, a área dos losangos a seguir. E a área do losango, eu vou fazer diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Basta fazer isso. Então, na letra A, eu tenho o seguinte: metade da primeira diagonal é 4. Então, a diagonal completa, né? Vou botar aqui a diagonal menor, vai ser 4 mais 4, que vai dar um total de 8. E na outra diagonal eu vou ter 5 aqui, então o outro lado também vai ser 5. No losango, as diagonais, elas dividem exatamente no meio cada uma a outra. Então vou ter 5 e 5, então a diagonal maior vai ser igual a 10. Então para calcular aqui a área, eu vou fazer a área igual a diagonal maior, que é 10, vezes diagonal menor, que é 8, dividido por 2. 10 vezes 8 dá 80, sobre 2. 80 sobre 2 vai dar 40. Então eu tenho que a área igual a 40 metros quadrados, que é a medida que eu estou utilizando. Na letra B, é o seguinte: eu tenho uma das diagonais, né, e eu não tenho a outra diagonal. Então eu tenho que encontrar essa outra diagonal aqui, né? Como aqui a medida é 6, e eu já disse para vocês que divide exatamente no meio, então cada um dos lados aqui vai ser 3 e aqui 3. Agora eu tenho que descobrir qual que é a metade dessa diagonal aqui. Eu posso fazer isso utilizando também o teorema de Pitágoras. Vocês podem ver que quase tudo nesses exercícios eu descubro utilizando o teorema de Pitágoras. Que eu vou ter o triângulo retângulo aqui e eu tenho que descobrir qual que é a altura desse triângulo retângulo. Então novamente eu vou fazer x ao quadrado mais 3 ao quadrado, e nesse caso 5 a hipotenusa, é igual a 5 ao quadrado. Vai ficar x ao quadrado mais 9 é igual a 25. Então, terei que x ao quadrado é igual a 25 menos 9. X ao quadrado é igual
a 16. Então eu tenho que x é igual a raiz quadrada de 16, e que me interessa aqui é o valor positivo, então x é igual a 4, que não tem lado de triângulo negativo. Então eu descobri que um dos lados é 4, então o lado de baixo também vai ser 4. Então eu tenho a diagonal maior é igual a 4 mais 4, que vai dar 8. E a diagonal menor, 3 mais 3, que vai dar 6. Assim a área vai ser 8 vezes 6 sobre 2. 8 vezes 6 eu vou ter o valor de 48. Então vai ficar 48 dividido por 2, que é igual a 24. Nesse caso não tem medida, né? Se fosse centímetros, no caso aqui 5 centímetros, seria 24 centímetros quadrados. Beleza? E a número 5 e última está falando o seguinte. Qual é a área de um losango cujo lado mede 25 metros e a diagonal maior mede 48? Então nós temos o seguinte. Se eu tenho aqui um losango, vamos desenhar o losango aqui, ó. Desenhando esse losango, ele está falando que a diagonal maior, não, o lado mede 25, né? E a diagonal maior mede 48. Então isso aqui, ó, que é a diagonal maior, vai medir um total de 48. Para eu descobrir a diagonal menor, vou fazer igual que eu fiz no exercício anterior, né? Eu tenho 48 ali, então eu vou dividir em 2. Então aqui em cima vai ser 24 e aqui embaixo vai ser 24. E eu vou descobrir qual que é o valor de um dos lados, né? Que aqui eu vou chamar de x. Teremos então um triângulo retângulo e é só calcular o valor da mesma forma. Vai ficar x ao quadrado mais 24 ao quadrado é igual a 25 ao quadrado. Então eu tenho que x ao quadrado mais, então vamos lá, quanto que dá 24 vezes 24? Vai ser um total de 576. Vai ficar aqui 576 é igual a 25 ao quadrado, e 25 ao quadrado é 625. Então eu tenho que x ao quadrado é igual a 625 menos 576. Então x ao quadrado vai ser igual. Então a gente vai calcular quanto é que dá. 576, 625 menos 576. Então vamos lá. 625 menos 576. Vamos ter o valor de 49. Assim o valor de x vai ser igual a raiz quadrada de 49. X vai ser igual a 7. Então se eu tenho que x é igual a 7, né? O outro lado também vai ser 7. Então, para calcular essa área, eu vou fazer área igual diagonal maior, que é 48. E como o lado aqui deu 7, a diagonal menor vai ser 14, que é 7 mais 7. Então, vai ficar 48 vezes 14 dividido por 2. Então, 48 vezes 14 vai dar 672 dividido por 2. E aqui, dividindo por 2, nós vamos ter o valor de 336. Tá? E como é metros que está falando ali, né? Vai ser 336 metros quadrados. Beleza, pessoal? Então essa foi a nossa aula de revisão. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.